Olá, eu sou o professor Cláudio Marcelo. O tema da aula de hoje ele foi direcionado para os calouros do curso de Administração e de Contabilidade, e a base da aula foi relativo a como que é a movimentação das mercadorias dentro de uma empresa, dentro do controle através da ficha de estoque e do controle contábil. Então, o tema central tratou disso, né? Operações com mercadorias. Como a aula foi direcionada para os calouros, nós não abordamos os aspectos tributários, mas única e exclusivamente operacionalmente como que funcionaria essa movimentação dentro da ficha de estoque e dentro da contabilidade. Iniciamos a aula explicando que, dependendo do tipo de negócio, tem os seus estoques peculiares, os seus estoques específicos. Assim, nós podemos ter como estoques, por exemplo, matéria-prima, produto acabado, produto em elaboração, mercadorias, materiais de consumo, somente para citar alguns tipos de estoques. Cada um dos negócios, né, que se dividem basicamente entre indústria, comércio e prestação de serviços, terá os seus estoques específicos. Então, por exemplo, as mercadorias, elas são exclusivas de empresas relacionadas ao comércio. Entende-se que mercadoria é comprar algo pronto e não ter nenhum processo de industrialização. Então, se eu compro algo para revender, o que eu tenho no meu estoque é uma mercadoria. Diferentemente de uma indústria, em que ela compra matéria-prima, transforma aquela matéria-prima em um produto acabado. Então, quando no encerramento de um mês deu tempo de industrializar toda aquela matéria-prima, ela transformou-se em um produto acabado. Quando não há esse tempo de industrializar toda a matéria-prima, mas mesmo assim é algo que ainda está em um processo de acabamento, nós chamamos de um estoque de produtos em elaboração. E deve ser controlado, né? Tanto esses estoques de produtos acabados, de produtos em elaboração, de matéria-prima, de mercadorias, eles devem ser controlados pelas entidades, porque esses estoques eles têm uma influência diretamente nos negócios. Então, através desse controle dos estoques, por exemplo, nós conseguimos formar o preço de venda. Alguns dizem, né, que o preço de venda é formado pelo mercado, e é verdade. Nós olhamos de fora da empresa para ver quanto que os nossos concorrentes eles têm de preço de venda, mas tão importante quanto esta observação externa é saber quanto custa. A partir do momento que eu sei o custo, eu sei formar melhor um preço de venda, ou eu sei identificar em cada uma das operações que eu estou tendo na empresa, se naquela operação a empresa tem lucro ou se ela tem prejuízo, através do controle dos estoques. Então eu controlo os custos, eu controlo os gastos que nós temos ali dentro desses estoques, né? Se tem desperdício, se não tem desperdício, e controlo inclusive a movimentação para evitar que determinados itens dentro da empresa eles sejam furtados. Então, a partir do momento que eu tenho o controle do estoque, ajuda enormemente neste processo de melhor gestão daqueles recursos. Então, do ponto de vista contábil, o estoque pode ser encarado como um acúmulo de custos. Cada vez que tem um valor registrado em uma conta de estoque, no ativo dentro de uma empresa, é como se eu estivesse controlando os custos relativo à formação daquele estoque. Dentro deste controle dos estoques, todos os livros, né, a bibliografia, ela trata que existem basicamente dois tipos de inventários. O inventário pressupõe aquela movimentação dos estoques, aquela contagem física. Existe um estoque que ele é denominado de estoque periódico e outro é denominado de controle de estoques ou de inventários permanentes. Normalmente, os inventários chamados de periódicos, eles são feitos uma vez ao ano, e isso é legislação, a própria legislação do imposto de renda, ela imputa esta necessidade da realização do inventário físico ao menos uma vez ao ano,
Então, esse estoque, ele é feito a contagem física uma vez ao ano. Normalmente, ele refere-se a empresas de menor porte e para aquelas empresas que elas não fazem os registros das compras e das vendas na medida que essas compras e vendas acontecem. Ou seja, esses registros eles não são feitos diariamente. Normalmente, essas empresas elas enviam as informações para os escritórios de contabilidade, porque normalmente para esse tipo de negócio a contabilidade é terceirizada, envia uma única vez ao mês e não faz o registro todos os dias. Então são registros um pouco precários no sentido de gestão dos negócios, mas enfim, é melhor ter estes registros do que não ter nenhum tipo de controle. Então, para esse caso, é chamado de inventário periódico. Para descobrir nesse tipo de inventário periódico o valor dos custos, teria que usar uma fórmula, que ela é chamada da fórmula, a sigla da fórmula é CMV, que é custo da mercadoria vendida. Então, a fórmula do CMV, ela é estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, ficaria com essa configuração, né? Custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial, mais tudo que eu comprei, menos tudo que saiu. Então, CMV é igual ao estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. Inclusive, nessa fórmula aqui, desculpe, tem um erro. O último item aqui é menos, tá? Como é ao vivo, acontecem esses erros, né? Então, reforçando, CMV é igual ao estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. Então, através desta movimentação, nós teríamos o custo da mercadoria vendida. Pelo menos, matematicamente, conseguiríamos chegar neste valor. Melhor ainda seria se a empresa tivesse aquele controle dos estoques, que ele é chamado de controle dos estoques permanentes. Neste caso, o estoque seria feita a contagem num período muito menor do que aquele que é feito uma vez ao ano. Então, esse estoque poderia ser feito diariamente, ou semanalmente, mensalmente, semestralmente e também anualmente. Essa necessidade de fazer a contagem dos estoques, ela dependeria naturalmente da gestão da companhia, o período em que necessitaria mais dos controles desses estoques. No inventário chamado de inventário permanente, existem 3 métodos para avaliar os estoques e nós vamos trabalhar hoje com o primeiro método, que ele tem a sigla MPM, que significa média ponderada móvel, ou também conhecido como custo médio. Então eu fiz uma representação da movimentação desses estoques. Acompanhem, por favor, como que seria esta movimentação. Então, este documento aqui, ele é chamado de ficha de estoque, em que existe a data em que as operações acontecem dentro da empresa, sejam operações de compras ou de vendas. Existe uma coluna de entrada, que seria a movimentação de tudo aquilo que a empresa comprou, uma coluna de saídas, onde será dado baixa dos estoques, e existe uma coluna que representaria os saldos que ficariam estes estoques. Então, supondo que uma empresa no dia 30/6, ela já tivesse um saldo nos seus estoques. Então, ela tinha 20 unidades, a R$20 cada unidade, que deu um saldo total de R$400. E aí começariam então as movimentações de compra e de venda. Imaginemos que no dia 6/7, esta empresa ela tenha efetuado uma nova compra, sem abordar os aspectos tributários, somente a movimentação aqui. Então ela comprou 20 unidades a R$30. 20 vezes 30 deu uma entrada nos estoques de R$600. Aí a lógica do método é fazer uma média agora, né? Porque nós estamos avaliando aqui esses estoques pelo método MPM. Como que seria? No dia anterior eu tinha 20 unidades, agora eu comprei outras 20, eu fiquei com 40 unidades. Eu tinha R$400, agora eu comprei R$600, eu estou com R$1.000 em estoque. Quando eu divido R$1.000 por 40 unidades,
eu chego num conceito chamado de custo médio unitário. Então, essa média que existiu entre as 20 unidades que eu tinha a R$20, mais as 20 unidades que eu tenho agora a R$30, a média entre elas deu R$25. R$1.000 dividido por 40 unidades, R$25. Quando eu for dar baixa da ficha de estoque, eu tenho que baixar pelo preço de custo e não pelo preço de venda. Então, imaginando que no dia 10/7 essa empresa vendesse 10 unidades, e vamos supor que ela vendesse por R$30. Na ficha de estoque não vai preço de venda, e sim preço de custo. Ou seja, embora eu tivesse vendido por R$30, eu tenho que dar baixa dos estoques por quanto me custa essas 10 unidades. Olhando aqui na ficha de estoque, as 10 unidades elas custam R$25 cada. E é por esse número que eu tenho que dar baixa. 10 unidades a R$25, eu vou baixar dos estoques R$250. Então, eu tinha 40 unidades, vendi 10, fiquei com 30. Eu tinha em estoque R$1.000, dei baixa de R$250, fiquei com R$750. R$750 dividido por 30 unidades, custo unitário de 25. E assim vai fazendo a movimentação da ficha de estoque. Este valor do custo médio ele se altera quando eu fizer uma nova compra, naturalmente por um valor diferente das compras que eu tinha feito anteriormente. Dando sequência, vamos imaginar então que no dia 18/7, esta empresa fez uma nova compra de 30 unidades a R$35 cada. Então, daria uma entrada em estoque de 1.050 neste dia, 18/7. Olhando aqui no meu estoque, no dia anterior eu tinha 30 unidades. Comprei mais 30, fiquei com 40. Se eu tinha R$250 e agora está ingressando no estoque 1.050, eu fiquei com R$1.300. R$1.300 divididos por 40 unidades, o meu custo médio unitário alterou. Aquele custo que anteriormente era de R$25, agora passou a ser de R$32,50. Por que alterou tanto este custo? É porque nesta nova compra, por algum motivo qualquer, o preço de custo foi muito maior do que aquele realizado na primeira compra. Quando comprou no dia 6/7 pagou 30 e agora no dia 18/7 vai pagar 35. Então interferiu enormemente no valor do custo unitário. A próxima venda que eu for fazer nesta empresa, eu terei que dar baixa nos estoques pelo último custo unitário, neste caso R$32,50. Então baixaria 10 unidades por R$32,50 e o custo desta venda seria de R$325. Por exemplo, se eu vendesse essas 10 unidades por R$32, nesta venda eu teria um prejuízo. Por quê? Eu vendo por 32 algo que custa R$32,50. Então, a cada unidade que eu estou vendendo, eu perco 50 centavos. E é justamente esse o grande benefício da empresa controlar os seus estoques através do inventário permanente. Eu conseguir ter toda a movimentação de compras, de vendas, de receitas, através da contabilidade, conciliando os números contábeis com essa movimentação feitas através de fichas de estoque. Eu digo ficha de estoque, mas naturalmente hoje esta movimentação ela é feita através de sistemas contábeis e sistemas informatizados para conseguir fazer a movimentação. Ok? Então esse foi um resumo geral da aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre controlar os estoques através dos inventários, sejam periódicos ou permanentes. Oportunamente farei alguns outros vídeos relacionados a esse assunto. Um abraço a todos. Se gostaram, não deixem de dar um like lá no meu canal no YouTube. Professor Cláudio Marcelo. Um abraço.